Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo barra mais um episódio do podcast No Secreto com Deus no Spotify. Hoje eu nem fiz tantos apontamentos assim para poder tentar fazer fluir o melhor possível sobre o assunto que eu quero falar hoje. E eu quero falar sobre medo, que é algo que o Senhor já tem batido na tecla comigo e é algo que, quando você entende a respeito do medo, você entende que muitas coisas que você não viveu, que você não vive, e muitas coisas que você tem, digamos assim, receio de viver ou de fazer, por mais simples que sejam, são decorrentes do medo. E não estou falando de um medo, sentimento, que protege do perigo, que te dá um alerta a respeito de uma situação de risco, mas estou falando de um medo que paralisa. Um medo paralisante, aquele que, por mais que você queira fazer algo a respeito daquilo, ele é tão maior ao ponto de você não conseguir nem andar para trás e nem andar para frente. E isso te impede de viver muitas coisas. Beber água aqui, que eu já tô engasgada já. Então, vamos falar sobre esse medo, certo? Para deixar claro, o medo é algo normal. A palavra fala do medo como algo normal do ser humano. Todo ser humano que tem a mente, as emoções, os hormônios referentes ao sentimento, às emoções, tudo certinho, todo mundo vai ter medo, tá? Medo é algo normal do ser humano. Inclusive, a gente tem relatos bíblicos de personagens que tiveram medo. Josué, quando foi... os espias, quando foram, na verdade, espiar a Terra Santa, a Terra de Canaã, de 10, 8 tiveram medo. Eles temeram aquilo que eles viram. Eles temeram aquilo que os olhos deles conseguiam alcançar, que era o fato dos humanos serem gigantes, deles serem fortes. E eles se apegaram a essa verdade, entre aspas, daquilo que eles conseguiam ver, e isso paralisou eles. E mais pra frente a gente vê na história que eles foram punidos por causa da incredulidade deles. Enquanto Josué e Caleb escolheram crer independente daquilo que eles viram. Eles viram que os homens realmente eram grandes, eram fortes, mas eles optaram por viver pela fé, por ter fé. Afinal, Deus já havia declarado uma palavra sobre aquele povo, de que eles iriam morar naquela terra, independente do gigante que morasse lá, independente do cara mais forte que morasse lá. O Deus a quem eles criam era mais forte. A gente também tem outros relatos, como, por exemplo, Jó. Jó teve medo. Outra pessoa, Pedro teve medo. Pedro teve medo olhando para Jesus. Pedro estava andando sobre as águas, com os olhos fixos em Cristo. E mesmo assim, Pedro teve medo e afundou. O medo de Pedro fez ele afundar. Então, o medo é algo comum. Esses são relatos, como é que eu falo? Palpáveis do medo, mas a gente imagina, eu imagino pelo menos, outros personagens que também devem ter tido medo, né? O medo de errar, o medo de falar besteira, o medo de não saber fazer as coisas. Moisés, ele teve medo. Moisés não sabia falar direito. Reza a lenda que Moisés era gago. Então, Moisés, ele tinha medo daquela responsabilidade que o Senhor estava chamando ele para ter. De libertar um povo, é muita coisa, né? Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, se ser um pastor, muitas vezes, liderar uma célula é uma grande responsabilidade, imagina tu dirigir uma nação. Você ser o canal de Deus você ser o canal entre Deus e uma nação, liderando eles, mesmo você sendo um mero pecador, uma pessoa comum. É muito complicado. Então, a gente também tem Gideão, que teve medo. Medo mesmo, medo de se esconder. E mesmo assim, mesmo ele estando afogado nos seus sentimentos de medo, o anjo do Senhor chama ele de quê? Poderoso guerreiro. Seja forte e corajoso. Acho que é isso, né? Enfim, então... Não nós devemos, primeiramente, eu acredito que a gente não deve se mover pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos
não, não define quem nós somos. Aqui, se você sente medo numa determinada situação que outras pessoas não sentem, ou que se você sente alegria, tenha cautela em como você administra os seus sentimentos. Sejam eles bons ou ruins, eles não determinam a verdade total a respeito do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, na situação que eu falei de Josué, os demais espias, sem ser Josué e Caleb, tiveram medo daquilo que eles viram, mas aquilo que eles viam não determinava o todo. E qual era o todo? Era o fato de que Deus já havia liberado uma palavra para aquele povo, de que eles iriam entrar na terra e de que aquela terra seria deles, independente do que tivesse lá, de quem estivesse lá. Então, os seus sentimentos não determinam o todo. Muitas vezes a gente, mulheres, acontece muito com mulheres, entra num relacionamento que no início parece tudo muito bem, tudo muito lindo, tudo muito bom, e daí e a gente, kkkkkkkk, tô tão feliz, ele é tão maravilhoso. Aí quando passa o tempo, a gente vê que aquelas nossas risadinhas ali era a ponta do iceberg de tantas coisas que viriam, ruins que viriam a acontecer. E a gente percebe que aquela pessoa que parecia ser tão boa, não era tão boa assim, né? É uma pena. Então a gente não deve se guiar por aquilo que nós sentimos, seja medo, seja ansiedade, até os sentimentos bons, que os sentimentos não sejam o guia para a sua vida. Tendo isso dito, vamos falar sobre Gente, eu olhei para cá, eu olhei para trás aqui, né, no vídeo, porque é a janela da minha casa. Eu vi um carro, me distraí. Não tenho TDAH. Continuando. Dito isso, dos sentimentos, do fato do medo ser um sentimento e disso ser completamente comum, vamos lá falar sobre o medo que te paralisa. Paralisa, exatamente, eu ia falar. O medo que te paralisia. Complicado, né? O medo que te paralisa. A gente pensa no medo que paralisa em coisas como... Vou falar de coisas comuns. Isso acontecia muito comigo, tá? Quando eu chegava perto de uma viagem de avião, eu não tenho medo de avião. Mas o fato de ter que sair da minha zona de conforto, seja ela a minha cidade, a minha casa, o meu país, ou de estar perto das pessoas que eu convivo, minha família, os meus amigos, me trazia um desconforto muito grande. Mas não era um desconforto de, vou sentir saudades. Era um desconforto de pensar os pensamentos mais catastróficos que vocês possam imaginar. De, sei lá, achar que iria ter uma nova pandemia no mundo e eu ficasse presa longe dessas pessoas, ou longe da minha cidade, ou longe do meu país. Ou de pensar que, sei lá, acontecesse uma catástrofe natural e o avião caísse, sabe? Tipo, uns pensamentos, assim, bem catastróficos. Sempre quando faltava uma semana pra viagem, 2 dias, 3 dias pra viagem. Graças a Deus, nunca aconteceu de uma situação dessa. Eu desisti de ir. Eu ia com medo, mas eu ia. E depois eu percebia como, quando eu estava no local, quando eu vivia aquilo que eu estava com medo de viver, por mais que fosse algo completamente inofensivo, como uma viagem, quando eu ia, e graças a Deus eu ia, eu percebia como era irracional o meu medo e a quantidade de coisas que eu teria perdido de viver se eu tivesse dado ouvidos àquele bendito medo, mais do que eu já tinha dado ouvidos, né? Se eu tivesse sido paralisada. Houve momentos em que eu não fui paralisada, e glória a Deus por isso. E eu creio que tem muita intervenção de Deus em muitos medos que eu senti e que eu não dei ouvidos, foi realmente intervenção de Deus. Como, por exemplo, quando eu fui para a escola de missões e eu tinha que passar um ano em outro estado, morando no interior. Eu nunca tinha saído de casa, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha cachorrinha, que na época estava viva. Então eu tinha muito receio de acontecer várias coisas horrendas, terríveis, e no final das contas eu não ter tempo para poder voltar rápido o suficiente para casa. Ou como se tudo estivesse no meu poder, né? Como se eu, uma simples filha mais velha, pudesse mudar alguma situação ou ressuscitar alguém, pelo amor de Deus, coitado. Então, graças a Deus, isso me provocava muita ansiedade, tá? Eu ficava
chorando, eu ficava muito atormentada na cabeça, eu ficava muito ansiosa, roía muito as unhas, tinha insônia antes de ir, mas eu pensava similar a Caleb, né? A Caleb e a Josué. Se o Senhor tem uma palavra sobre a minha vida, se o Senhor me deu um direcionamento, o que me resta é obedecer. E se o Senhor pediu para eu ir, eu vou. Afinal, se acontecer qualquer coisa aqui, eu não vou ter poder de fazer nada. Não vou poder fazer nada. Então, vamos lá. E que bom que eu fui, porque eu vivi muitas coisas extraordinárias, espiritualmente. Aprendi muitas coisas maravilhosas. Conheci pessoas sensacionais que são meus amigos até hoje. E dou glória a Deus, porque o Senhor preservou meu coração e não me permitiu ser guiada pelos meus sentimentos. Porque outras pessoas que se inscreveram para essa escola missionária deixaram de ir justamente por ser a primeira vez que elas iriam se desvincular das famílias ou da sua cidade natal. E por medo, por receio, por insegurança. E que bom que eu não me guiei dessa maneira. Foi realmente assim, foi Deus no meu coração. E todas as vezes em que eu lembro de situações em que eu tive muito medo de vivê-las, mas eu venci esse medo, não permitindo que ele me paralisasse, caramba, eu fico tão feliz. Eu sou noiva. E eu tinha muito medo, por causa das péssimas referências que eu tive no passado, tanto de família como de outros relacionamentos que eu já tive. Eu tinha medo de me relacionar com alguém. Inclusive, até medo de ser feliz, tá? Porque eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era ser feliz. E ser feliz em determinadas situações, né, da vida humana. Então, para eu não ter que lidar com relacionamentos, eu não tinha receio e tinha medo de conhecer pessoas. Então, eu já me distanciava. Se eu via que alguém tinha um certo interesse em mim, eu já sumia, eu fazia o ghost, né, que as pessoas falam, que é sumir. Quando a pessoa tava conversando demais comigo, eu já desaparecia. Sem chegar a defraudar ninguém, não. Eu só assumia mesmo. Quando eu percebia que a pessoa tava gostando ali de mim, eu já desaparecia. E outras situações, como, por exemplo, viajar a passeio, conhecer um lugar novo. Todos esses medos irracionais que eu tinha antes de viver essas coisas, quando eu enfrentei, eu percebi, caramba, que bom que eu enfrentei. Porque olha a quantidade de coisas que hoje eu sei que deu certo, que eu aproveitei, que eu vivi, como, por exemplo, o relacionamento que eu tô atualmente. Eu vou casar, caramba, que alegria. Eu abri o meu coração pra viver algo que Deus tem pra mim, que é família. Deus tem pra mim, pra você, pra todo mundo, que é família. E por eu ter vencido o meu medo de ser feliz, o meu medo de dar tudo errado na minha vida, o meu medo de repetir a história dos meus pais na minha vida, o meu medo de morrer no acidente de avião, sei lá, qualquer coisa irracional assim. Por eu ter vencido esses medos, hoje eu tenho histórias muito legais para contar. Hoje eu tenho uma pessoa sensacional do meu lado para poder dividir a vida comigo, que me ama, que se sacrifica por mim, que é um exemplo assim de cristão para mim. E eu posso vir aqui testemunhar isso. Mas é um trabalhar muito, muito, muito denso de Deus na minha vida. Foi um trabalhar muito denso. Não vou entrar em questões específicas de áreas da nossa vida, mas eu só quero dizer o seguinte, que se você sofre com medo irracionais ou medos de viver coisas específicas, que inclusive o próprio Deus sonhou para você, como conhecer alguém, namorar, casar, ter filhos, viajar, medo de ter uma carreira profissional bem-sucedida, medo de ser corrompido, medo de viver as coisas que Deus tem para você. Por exemplo, se Deus te chamar para missões, você tem medo de abrir mão. Olha, só vou falar uma coisa. Repreenda isso da sua vida. Repreenda. O Senhor dá poder por meio do seu Espírito Santo em nós. O Senhor nos dá poder para repreender toda a opressão e todo espírito de medo das nossas vidas. O medo que te protege é normal. Ele não é espiritual, ele é humano, ele é dos sentimentos, ele é algo mental. Mas o medo que te paralisa ao ponto de você não conseguir realizar aquilo que você sonha ou não conseguir viver aquilo que o Senhor
sonhou para você, esse tipo de medo você precisa repreender. Use a sua boca e declare com a sua boca que você não compactua com isso. Que você não faz acordo com o medo, que você não faz acordo com a intimidação, que você não faz acordo com a paralisia sobre a sua vida. O Senhor te chamou para contemplar a natureza. O Senhor te chamou para viver o melhor que Ele tem para você. Não porque você é merecedor, mas simplesmente porque Ele é o seu Criador. Ele criou você, me criou e criou todas as coisas que há. Os bichinhos, a natureza, o céu, o mar. E como assim você se sente paralisado de contemplar e de viver as alegrias dessa terra que um dia vai passar? Do mar que um dia vai passar, do céu que um dia não vai ser mais como é o céu que a gente conhece hoje. Como assim você tem medo de conhecer novas pessoas, de abrir o seu coração para novas amizades, porque você foi ferido? Eu quero realmente que você reflita sobre isso. Se você tem medos que estão te paralisando de viver coisas extraordinárias em Deus. E converse com Deus para que o Senhor possa te libertar disso, de tudo aquilo que traz paralisia para a sua vida. Deus, ele não quer que você seja paralisado. Ao contrário, o que a palavra fala? A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O contrário de medo, qual seria o contrário de medo? Não sei. Às vezes a gente pensa alegria, felicidade, mas o contrário de medo é fé. Você só vence o medo quando você tem fé. Você tem medo daquilo que os seus olhos alcançam, mas você precisa ter fé naquilo que os seus olhos não têm poder para alcançar, mas que você tem certeza que é verdade. Naquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. Quando eu citei por cima a história de Gideão, o anjo do Senhor chama ele de poderoso guerreiro, forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quando o anjo do Senhor fala isso para Gideão, mesmo Gideão estando com medo, isso nos prova que o sentimento que nós sentimos não necessariamente é a verdade absoluta. E que, além disso, aquilo que o Senhor declara sobre nós, a respeito da nossa identidade, é a verdade, independente daquilo que nós sentimos ou independente daquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Afinal, quem nos fez é Deus, o Deus Criador. E Ele nos conhece e sonda os nossos corações muito mais do que nós podemos nos conhecer, mesmo nós sendo nós mesmos. Então, não permita que o medo venha dominar o seu coração, os seus pensamentos. Repreenda toda voz contrária que venha a querer te impedir de viver coisas normais, como fazer amigos, se relacionar com alguém, ser feliz, viver o propósito de Deus para a sua vida. Repreenda isso. Inclusive, eu queria orar por isso. Se você sente medo, se você percebe que o medo tem te paralisado, se você percebe que o medo tem te impedido de viver coisas simples, ordinárias, mas também extraordinárias em Deus, eu quero que você ore junto comigo agora, tá certo? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, para que o Senhor possa visitar, Senhor, nesse momento, a pessoa que está ouvindo, Senhor, essa reflexão. Se essa pessoa sente medo, se essa pessoa tem se sentido paralisada pelo medo, nesse exato momento, eu te peço, Senhor, quebra todas as cadeias que têm impedido, Senhor, essa pessoa de ir além, em Ti ou na própria vida, Deus. Tira, Senhor, todo impedimento, Senhor, de ser feliz, todo medo de viver coisas boas e coisas extraordinárias. Afinal, a Tua vontade para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Arranca, Senhor, do coração dessa pessoa e do meu coração também, essa falsa impressão de que nós temos domínio e poder para reger todas as coisas, de fazer todas as coisas, e que a gente venha entender a nossa dependência em Ti e que só o Senhor é Deus
todo-poderoso, onisciente e onipresente. E só o Senhor pode mover as coisas. Só o Senhor tem poder para proteger e para agir em situações onde as nossas mãos e os nossos olhos não conseguem alcançar, Pai. Eu te peço, Deus, para que o Senhor venha estar nos revestindo com a tua armadura, Pai, santa. Que o Senhor possa estar blindando os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos olhos, Senhor, inclusive a nossa boca e o nosso coração, Pai. De toda palavra contrária, Pai, no poder que há no nome de Jesus, Deus. Que nós possamos discernir aquilo que vem de Ti e discernir aquilo que não vem de Ti, Senhor. Mas, além de tudo, Senhor, fortalece a fé em nossos corações, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor sonhou para nós, para a Tua glória, independente das circunstâncias, independente dos nossos sentimentos. No poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha sido edificado e que você possa vencer os seus medos, que você possa ir além daquilo que você sente, mas que, acima de tudo, você possa viver pela fé, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo e episódio de podcast.